Oi? Hoje E a aí? gente vai mergulhar numa descoberta que, olha, parece ficção científica, mas é pura realidade cósmica. Vamos falar de como uma previsão do Albert Einstein, feita tipo mais de um século atrás, foi confirmada de um jeito, uau, espetacular. O próprio universo funcionando como se fosse uma lente de aumento gigante, sabe? Um zoom natural. É fascinante pensar nisso, né? E essa confirmação específica veio de um lugar, nossa, muito, muito distante. Veio de um quasar. Aquele tipo de objeto super energético, sabe? No centro de uma galáxia que chamam de RXJ 1131-1231. A luz desse negócio viajou, assim, 6 bilhões de anos para chegar até nós. 6 bilhões? É. É, é quase metade da idade do universo. Impressionante. Exatamente. Estamos vendo uma foto do passado distante. E o foco da nossa conversa hoje é justamente um estudo recente que usou esse efeito, essa lente gravitacional, de um jeito muito especial para olhar essa galáxia aí, a RXJ 1131-1231. E não foi só uma lente comum, né? Foi um efeito que eles chamaram de zoom duplo. Algo que, bom, amplificou a nossa visão de um jeito inédito. Isso, e aí que tá o ponto-chave. Não é só, mais uma vez que a gente fala, o Einstein estava certo de novo. É que essa técnica, esse zoom duplo, tá literalmente abrindo uma janela para a gente ver detalhes do universo que antes a gente só imaginava, né? Pensa, por exemplo, naquelas regiões super caóticas, bem pertinho dos buracos negros supermassivos. Agora a gente talvez consiga começar a mapear aquilo ali. Que demais! Ok, então vamos desenrolar essa história. A gente precisa entender primeiro o que são essas lentes gravitacionais, né? Depois, como funcionou esse zoom duplo especificamente nesse caso. E, claro, o que essa superampliação nos permite descobrir sobre os quasares e sobre o universo mesmo. Bora lá. Para começar, então, essa ideia de lente gravitacional, ela vem direto da teoria da relatividade geral do Einstein, lá de 1915. A grande sacada dele foi dizer que a gravidade não é bem uma força que puxa as coisas, né? É mais como uma deformação no próprio tecido do espaço-tempo. Uma deformação causada por qualquer coisa que tenha massa ou energia. Aquela analogia clássica ainda ajuda, né? Pensa num lençol bem esticado, que seria o espaço-tempo. Aí você coloca uma bola de boliche pesada no meio, tipo o Sol, ou uma galáxia inteira. O lençol se curva ali em volta. Exatamente. E é essa curvatura que manda em tudo. Qualquer coisa que passa por ali, inclusive a luz, tem que seguir essa deformação do espaço. A luz sempre tenta ir pelo caminho mais reto, mais curto, né? Mas se o espaço está curvo, o caminho mais curto também é curvo. É o que a gente chama tecnicamente de geodésica. E isso tem a ver com outra ideia dele, o princípio da equivalência, que basicamente diz que sentir a gravidade é a mesma coisa que sentir uma aceleração, localmente falando. Ah, sim! Faz sentido. E essa curva que a luz faz é que gera o efeito de lente, é isso? Quer dizer, quanto mais massa, maior a curva. Perfeito. A matemática por trás disso é pesada, são as equações de campo de Einstein. Elas conectam a geometria do espaço-tempo de um lado com a distribuição de matéria e energia do outro. Mas a essência é essa. A matéria diz para o espaço como se curvar. E o espaço curvado diz para a matéria e para a luz como se mover. Então, quando a luz de algo muito distante, como esse quasar RXJ 1131-1231, passa perto de um objeto bem massivo no meio do caminho, pode ser uma galáxia, um aglomerado delas, a trajetória da luz é desviada, ela faz uma curva. E aí que a mágica acontece, porque esse desvio não só muda a direção, ele pode acabar concentrando a luz, né, como uma lente de óculos faz. E aí, bum, amplia a imagem do objeto que está lá atrás. O universo agindo como uma lupa cósmica. Precisamente, uma lupa natural. E dependendo do alinhamento entre nós, a lente, o objeto massivo, e a fonte de luz lá atrás, os efeitos visuais podem ser bem diferentes. Às vezes a gente vê várias imagens da mesma fonte espalhadas em volta da galáxia que está servindo de lente. Se o alinhamento for quase perfeito, a luz pode ser esticada num círculo brilhante, que é o famoso anel de Einstein. Já vi imagens disso, é lindo. É espetacular.
Ou pode formar uma cruz, a cruz de Einstein. Ou às vezes a gente só vê uns arcos luminosos, sabe? Como se a imagem tivesse sido esticada e distorcida. E pensar que o Newton lá em 1700 e pouco já tinha cogitado se a gravidade podia desviar a luz, né? Sim, ele levantou a questão, mas foi a relatividade geral que deu a resposta certa. Quantificou o efeito, que é maior do que Newton imaginaria, e previu todo esse fenômeno que a gente observa hoje em dia. Legal. Então, voltando para o nosso caso específico, RxJ1131-1231. Pelo que entendi, os astrônomos estavam usando o ALMA. Isso, o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, lá no Chile, um conjunto incrível de antenas. E eles não estavam procurando lente gravitacional inicialmente, né? O objetivo era outro. Não, o objetivo primário era buscar gás frio nessa galáxia distante, a 6 bilhões de anos-luz. Coisa rotineira, digamos assim, para entender a formação de estrelas e tal. E o que é exatamente o quasar dentro dessa galáxia? Só para a gente ter claro. Ah, boa pergunta. Quasar vem de Quasi-Stellar Radio Source, porque quando descobriram, pareciam estrelas, mas emitiam muita onda de rádio. Hoje a gente sabe que são núcleos de galáxias ativas. São incrivelmente brilhantes, ofuscam a própria galáxia onde estão. E toda essa luz vem da vizinhança imediata de um buraco negro supermassivo, um monstro com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. Esse buraco negro está basicamente comendo matéria ao redor, gás, poeira, até estrelas inteiras que chegam perto demais. Esse material forma um disco, chamado disco de acreção, que fica superaquecido pela fricção e pelo campo gravitacional intenso, e aí brilha absurdamente. Antes de cair no buraco negro. Entendi. Um motor cósmico potentíssimo. E aí o ALMA, em vez de achar só o gás frio que procurava... Exato. Deu de cara com algo inesperado. Não viu só uma imagem do quasar. Viu 3 imagens distintas dele. 3? Uau! O brilho dessas 3 imagens variava com o tempo. Isso foi o sinal clássico. Tem uma lente gravitacional no meio do caminho. Mas aí veio a surpresa maior, o tal zoom duplo. O que significa isso? Então, a análise mais detalhada dos dados revelou que não era só uma lente agindo. Eram 2, uma dentro da outra, basicamente. Primeiro tem a macrolente, é uma galáxia elíptica inteira, bem grande e massiva, que fica entre a Terra e a galáxia do quasar, a RxJ 1131-1231. Essa galáxia da frente, com sua gravidade enorme, causa a primeira grande distorção. É ela que cria aquelas 3 imagens que o ALMA viu e já dá uma primeira ampliada na luz do quasar. Ok, essa é a lente maior. Mas para ser duplo, cadê a segunda? Aí que está o pulo do gato. Os dados mostraram também a assinatura de uma microlente. Dentro dessa galáxia da frente, a macrolente, um objeto bem menor, provavelmente uma estrela comum, talvez uma anã branca, ou quem sabe até um buraco negro de massa estelar, passou bem alinhado com uma daquelas 3 imagens do quasar. E esse objeto menor adicionou uma segunda camada de ampliação muito mais localizada, tipo um foco extra. E como essa estrela, ou o que for, se move dentro da galáxia, essa microlente varia com o tempo. Nossa, que coincidência cósmica. É como... Exato! O pesquisador principal do estudo, o Matus Rybak, usou uma analogia ótima. Ele disse, é como colocar 2 lupas uma sobre a outra. Faz todo sentido. Uma lupa grande, a galáxia, e uma pequena, a estrela, alinhadas. E o resultado prático disso? Qual foi a ampliação total? O resultado foi que, por causa desse efeito combinado, o quasar pareceu, pasme, 3 vezes maior do que ele apareceria sem essas lentes todas. 3 vezes? Isso é muita coisa em termos astronômicos. Demais. É a relatividade geral funcionando de um jeito super complexo, mas que no fim das contas nos ajuda a ver melhor. A precisão desse alinhamento de 2 lentes cósmicas, uma galáxia inteira e uma estrela dentro dela é impressionante. É a gravidade esculpindo a luz, literalmente. E essa ampliação extra, esse zoom composto, imagino que seja isso que permite ver detalhes que antes eram impossíveis, né? É exatamente aí que está o poder dessa descoberta.
Essa ampliação nos dá uma resolução angular, uma capacidade de ver detalhes finos, que seria impossível conseguir diretamente nem com os telescópios mais potentes que a gente tem. E que tipo de detalhes a gente consegue ver nessa região central superenergética do quasar? O que fica acessível com esse zoom? Bom, a gente começa a poder distinguir estruturas na escala do disco de acreção, sabe? Aquele redemoinho de matéria caindo no buraco negro. E, talvez o mais interessante, a gente pode começar a sondar o que chamam de corona. Corona? Tipo a do Sol? É um nome parecido, mas a física é bem diferente. No quasar, a corona é uma região ainda mais próxima do buraco negro, meio que pairando acima do disco de acreção. É uma região misteriosa, feita de gás extremamente quente, tipo milhões de graus Celsius, com campos magnéticos muito intensos. Acredita-se que boa parte da emissão de raio-x dos quasares venha dali. Conseguir ver detalhes na corona é fundamental para a gente entender como esses motores cósmicos funcionam, como eles liberam tanta energia. E essa equipe já estava de olho nesse quasar há um tempo, você disse. Não foi um achado totalmente por acaso. Sim, sim. Eles monitoram essa galáxia RxJ 1131-1231 desde 2015. E já em 2020, eles tinham notado umas variações de brilho estranhas em ondas milimétricas, que pareciam vir de gás e poeira se movendo de forma mais lenta, talvez na base de um jato que sai do quasar, ou talvez já na própria corona. Então, essa descoberta do zoom duplo agora é a chave para ir muito além, para tentar realmente mapear essa região interna. Entendi. Com essa visão turbinada pelo zoom duplo, qual o próximo passo? O que eles planejam fazer para explorar esses detalhes? O plano mais imediato é usar outros telescópios que também podem se beneficiar dessa ampliação natural. O principal alvo é o Observatório de Raio-X Chandra, na NASA. Como a corona brilha muito em raio-x, a ideia é usar o Chandra com a ajuda do zoom da lente dupla para tentar medir diretamente a temperatura desse gás superquente e a intensidade dos campos magnéticos lá dentro. E o que eles esperam descobrir com isso? O grande objetivo é entender como a energia é extraída da vizinhança imediata do buraco negro para alimentar o quasar todo. Sabe como funciona esse motor? Se conseguirem medir essas propriedades da corona, seria um avanço assim brutal na nossa compreensão desses objetos. E eu imagino que combinar diferentes tipos de observação ajude também, né? Usar vários telescópios olhando para coisas diferentes. Com certeza. A longo prazo, a estratégia é essa. Juntar os dados do ALMA, que vê o gás mais frio e a poeira no disco, com os do Chandra, que vê a corona quente. E quem sabe adicionar também dados do Telescópio Espacial James Webb, o JWST, que é super sensível no infravermelho e poderia mapear outras componentes do gás e da poeira por ali. Montar esse quebra-cabeça usando diferentes comprimentos de onda e tudo isso ampliado pela lente cósmica. Esse é o caminho para refinar os modelos de como os quasares funcionam e como eles afetam as galáxias onde eles moram. Nossa, abre muitas portas mesmo. E pensando de forma mais geral, essas lentes gravitacionais viraram ferramentas comuns para a astronomia, né? Não é só esse caso espetacular. Ah, absolutamente. São ferramentas incrivelmente versáteis hoje em dia. Um uso clássico é usar galáxias muito massivas, ou até aglomerados inteiros de galáxias, como se fossem telescópios naturais. Eles amplificam a luz das primeiras galáxias que se formaram lá no universo bebê, sabe? Objetos super tênues e distantes que seriam, tipo, invisíveis para nós de outra forma. Mesmo telescópios gigantes como o Hubble e o James Webb usam essa técnica de lente gravitacional o tempo todo para poder enxergar essas galáxias primordiais. E essa capacidade de amplificar também permite pesar as coisas, certo? A força da lente deve depender da massa do objeto que está causando ela. Exatamente. O quanto a luz de fundo é distorcida e amplificada é uma medida direta da massa total do objeto que está agindo como lente. Isso permite que os astrônomos calculem a massa de galáxias e aglomerados com uma precisão impressionante. E o legal é que essa massa inclui tudo, né? Estrelas, gás, poeira e qualquer outra coisa que esteja lá. O que me leva a pensar na matéria escura. Ela entra nessa conta? Com certeza. Entra e é fundamental. Se a gente olha para o quadro geral do universo, a matéria que a gente conhece, feita de átomos, é só a pontinha do iceberg.
tipo uns 5% da densidade total de energia do universo. A maior parte da matéria mesmo, uns 25%, parece ser essa tal de matéria escura. Algo que a gente não vê, não interage com a luz, mas tem massa. E se tem massa, tem gravidade. Ah, então ela também causa lente gravitacional. Feito de lente. Então, quando a gente mede a intensidade total da lente e compara com a massa que a gente consegue ver, as estrelas, o gás, a diferença nos diz quanta matéria escura tem ali. E mais do que isso, permite até mapear como essa matéria escura está distribuída no espaço dentro da galáxia ou do aglomerado. As lentes gravitacionais são uma das nossas melhores ferramentas para investigar essa componente invisível do cosmos. Que loucura! Mapear o invisível usando a luz distorcida de algo ainda mais longe? E essas lentes só servem para olhar muito longe? Ou tem aplicações mais, digamos, próximas? Tem sim. Principalmente através daquele efeito de microlente que foi a segunda parte do nosso zoom duplo lá no RxJ1131. Nesse caso, o objeto que faz a lente é bem menor. Pode ser uma estrela comum, uma anã branca, um buraco negro que sobrou de uma estrela que morreu, ou até um planeta. Quando um desses objetos passa exatamente na frente de uma estrela mais distante, do nosso ponto de vista, ele causa um aumento breve no brilho dessa estrela de fundo. Ah, como se fosse um flash rápido. É um pico de brilho, bem sutil e temporário. Pode durar algumas horas, dias ou até meses, dependendo da massa do objeto lenteador e da velocidade dele. E esse piscar denuncia a presença do objeto mesmo que ele não emita luz. Exatamente. A microlente é fantástica para achar coisas que seriam quase impossíveis de detectar de outro jeito. Já foi usada para encontrar buracos negros de massa estelar que estão vagando sozinhos pela Via Láctea, sabe? E também para descobrir os chamados planetas órfãos ou planetas errantes, planetas que foram chutados para fora dos seus sistemas solares e agora vagam pelo espaço interestelar sem uma estrela. E, mais recentemente, o pessoal está começando a usar microlentes para tentar achar exoplanetas até em outras galáxias. É um feito técnico incrível. Caramba! Então, fica muito claro que as lentes gravitacionais são bem mais do que só uma curiosidade da teoria do Einstein, né? Elas viraram instrumentos de trabalho mesmo. Sem dúvida nenhuma. São verdadeiros telescópios que a própria natureza nos dá, funcionando em escalas cósmicas. Elas não só confirmam a física fundamental de Einstein de maneiras espetaculares, mas também nos permitem investigar o universo de jeitos totalmente novos e inesperados. Desde olhar a estrutura interna de um quasar há bilhões de anos-luz, mapear a matéria escura, até caçar planetas solitários aqui na nossa vizinhança galáctica. É uma ferramenta muito poderosa e que ainda tem muito potencial para ser explorado. Bom, resumindo então nossa conversa de hoje, vimos a teoria da relatividade geral do Einstein, mais uma vez, sendo confirmada de forma super elegante por observações do céu. Investigamos esse fenômeno incrível do zoom duplo gravitacional, uma combinação de uma galáxia inteira, a macrolente, com uma estrela dentro dela, a microlente, que nos deu uma visão super ampliada do quasar RxJ1131-1231. Isso. E a gente destacou como essa visão ampliada abre portas para estudar detalhes que nunca vimos antes lá na corona e no disco de acreção desse quasar. E, além disso, exploramos como as lentes gravitacionais, de modo geral, são ferramentas super versáteis para investigar desde a matéria escura e o universo primitivo até procurar exoplanetas e outros objetos mais próximos. Para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Se a gravidade consegue criar essas ilusões de ótica cósmicas tão complexas, esses zooms, essas imagens múltiplas através de bilhões de anos-luz, que outras interações, talvez mais sutis, ou outros fenômenos escondidos na própria geometria do espaço-tempo, podem estar acontecendo por aí? Fenômenos que talvez estejam só esperando a gente desenvolver as ferramentas certas ou simplesmente ter a perspectiva correta para conseguir enxergar. É uma boa reflexão. O universo parece ser um mestre em guardar segredos nas suas próprias dobras, né? Sempre tem algo novo para a gente descobrir.